né? Porque eu acho que é um assunto que não se esgota, e o pior, aqui na TV Cidade, por exemplo, a gente roda os bairros da cidade, interior, e a gente vê que o que tem sido feito, né, ou eu muito me engano, tem sido feito mais por força da própria comunidade do que por força das autoridades. Né? Vieira, por exemplo, para mim é um dos principais exemplos. Né? Agora, a cascata do Imbuí, por exemplo, está abandonada. O que eu vi lá foi que condenaram um monte de casas, não indenizaram ninguém e largaram tudo para lá. Isso aí eu posso falar porque aquela área ali eu conheço bem. Agora, eu estou aqui com o pessoal da AVIT, a Associação das Vítimas das Chuvas, do dia 12 de janeiro em Teresópolis. Né? Você vai falar assim, mas eu nem sabia que existia uma associação das vítimas. Eu também não sabia, quem me falou foi a Eveline. Né? Eveline me falou. E eu falei, Eveline, vamos trazer então. A Eveline falou, vou chamar a Nina. Eu falei, Nina, que eu sei só existe uma, que eu conheço só tem uma. Né? Na cidade, ela está envolvida, eu falei, deve ser Nina que eu conheço. Então eles estão aqui e vão se apresentar para vocês agora. Né? Duas vocês já conhecem e né, tem mais uma pessoa que você vai conhecer agora junto com a gente. Nina, bom dia. Bom dia, Patrícia. Saudade de vocês, pois é. Né? Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui falando do bem, né? Obrigada. Falando do bem. Tá, Eveline agora é sócia. Eveline virou sócia. Eu estava pensando que, menina, vai fazer 2 anos que eu estou aqui com você. Olha isso. E aumentando a frequência. Daqui a pouco eu sou sócia aqui vai virar sócia. Não é? Vai ter uma parcela aqui da TV. E muita gente não conhece, né? Vou pedir que a Eveline apresente. Aqui é o Luiz Cláudio, né? Que é um dos membros da AVIT atuantes, né? Assim, tá aí sempre no movimento, né, Luiz Cláudio? Inclusive ele e a Nina, quer dizer, me convidaram, eles estão sendo super generosos comigo. Né? Eu estou na AVIT há uns 2 meses, né, Nina? Ah, você foi depois? Eu fui depois. A Nina a gente se conhece, eu e a Nina a gente já se conhece há algum tempo, da época da campanha do Natan, que a Nina foi uma pessoa extremamente importante na nossa família. Sim. Foi, enfim, a partir da Luciene e ela se conheceram e a Nina abraçou a causa do Natan, né? Então, assim, para quem não sabe, o Natan é meu sobrinho, quer dizer, sobrinho do meu marido. E aí depois, enfim, dali para frente não tinha como a gente não nos tornarmos grandes amigos, né? Então a gente vem de vez em quando a gente estava se falando e tal, porque a Nina foi uma presença muito forte, né, nessa campanha. E aí a partir disso a gente fez esse vínculo, criou esse laço. E aí um dia eu recebo um e-mail da Nina, Eveline, preciso falar com você e tal. E eu meio sem entender direito do que se tratava. Se a Nina tá me chamando, deve ser alguma coisa séria. E aí eu conheci a associação. E eu ainda estou em processo de entendimento da associação. Né? A Nina vai poder explicar um pouquinho melhor para vocês. E eles estão sendo absolutamente generosos comigo. Uma paciência para me explicar o que acontece. Os trâmites burocráticos, apesar de eu não ser meu departamento, tem uma especificidade para eu estar ali na AVIT, que a gente vai poder falar sobre isso. Enfim, esse rapaz aqui também me recebeu muito generosamente, e ali, com uma paciência, vai me explicando as coisas. Deixa eu dar bom dia para ele, né? Bom dia, Patrícia, é um prazer estar aqui. E assim, né, como a Eveline falou, a AVIT ela é formada, né, pelas vítimas, né, e pelo um corpo técnico, que são voluntários, necessariamente, né, que sejam vítimas, né? Sim. Mas pelo corpo técnico. Né? Então, por exemplo, aqui, hoje nós somos, né, podemos dizer que somos voluntariado, é do voluntariado técnico. Né? E a gente precisa de mais voluntários. Porque agora sumiu todo mundo, né? Agora sumiu todo mundo. Acabou aquele boom da tragédia, né? Sumiu todo mundo. Acabou a mídia, né? Não. Aí, agora, você quer ver voltar voluntário? Vai ser em janeiro. Quando completar um ano, tivesse 1 semana, 2 semanas para completar um ano, você vai ver um monte de voluntário aparecendo, porque a mídia nacional vai estar aqui, vai estar em Petrópolis e Friburgo, aí todo mundo vai querer aparecer. Né? Mas é bom saber que existe uma associação das vítimas. Nina, como é que começou essa associação? O pessoal que está em casa entender. Então, de maneira assim bem resumida, porque a AVIT ela é bastante complexa, né?
Tudo começou assim com um grupo de amigos que no início do ano mesmo começou a se questionar o que mais a gente vai poder fazer para ajudar essas pessoas. Porque uma coisa é a ação emergencial. Uhum. E aí a gente teve a Cruz Vermelha, teve uma série de instituições, eu até fiz parte da Cruz Vermelha, ainda faço parte da Cruz Vermelha, consigo me dividir, né, um pouquinho. Então, essa questão emergencial, ela já estava num prazo de fim, né? Então, um grupo de amigos resolveu se reunir. O que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Porque na época, Patrícia, a gente estava vivendo um turbilhão político muito grande, né? Aquela questão do prefeito cassado, que só pensava em fazer contas mirabolantes. Enfim, a gente teve esse problema. Então, a ausência do poder público na época fez com que um grupo de amigos sentasse em torno de uma mesa e ficassem horas conversando, e aí o Cláudio estava com a gente nessa reunião, para a gente tentar achar uma maneira de ajudar aquelas pessoas que na época estavam igual ping-pong. Ah, você tem que ir na prefeitura fazer não sei o quê. A pessoa ia na prefeitura. Ah, você tem que ir na Secretaria de Desenvolvimento Social. Ah, você tem que ir na Defesa Civil. As pessoas andavam para cima e para baixo, e muitas vezes a pé, porque não tinha dinheiro da passagem de ônibus para ficar andando para lá e para cá, sem saber o que elas iam fazer. Elas precisavam das coisas, elas precisavam da questão do aluguel social, e aquilo estava uma bagunça, e a gente se remoendo por dentro. Não, peraí. Alguém tem que informar para essas pessoas e dar um suporte técnico que seja, olha, seu problema é esse, você tem que procurar essa secretaria. Posso continuar por aqui? Então deixa eu continuar por aqui, que saiu o nosso sinal, voltou, que a RCA mexe algumas vezes aqui. Ah, Janete, eu vou pular um muro para puxar sua orelha. Mas vamos continuar, Nina. Bom, então, o objetivo principal era da gente dar esse suporte para essas pessoas que estavam perdidas, igual barata tonta, andando para lá e para cá. E aí, nasceu a ideia, meu marido, por ser advogado, ele falou, olha, a gente tem que fazer uma coisa que seja legal do ponto de vista jurídico. Então, a gente vai ter que montar uma associação para que a gente possa representar essas pessoas gratuitamente, tá? Porque tem muita gente que fala assim, a pessoa tem que pagar. Não, gratuitamente. Até porque a gente entende a situação deles e nós, como voluntários, é isso aí mesmo. A gente tem que fazer de coração. E aí ele montou, então, estatutariamente, uma associação. A gente tem estatuto, tem o regimento interno, temos CNPJ. Enfim, a coisa foi embasada legalmente para que a gente pudesse representar essas pessoas. Não é uma coisa que foi jogada assim? Não. Foi tudo pensado direitinho, que é para a gente não ter problema no futuro, justamente pelo fato de a gente estar vivendo aquele turbilhão de problemas e da ausência do poder público. Com certeza. Então, eu costumo dizer assim, a reunião éramos 25, mais ou menos, né? Sobraram meia dúzia, né? Porque quando você tem que botar a mão na massa, acho que assusta, né? Um pouquinho. E aí viramos meia dúzia, mas assim, com muito amor no coração, com muita vontade de ajudar essas pessoas. Hoje a VIT, tem gente que fala assim, mas o que a VIT fez de concreto? Primeiro, a gente não tem que dar satisfação para ninguém. A gente tem que dar satisfação para essas pessoas que precisam de ajuda. Então, hoje, só para você ter uma ideia, 300 pessoas, 300 famílias, núcleos familiares, recebem um aluguel social por causa do nosso trabalho. Então, nós fomos obrigados a entrar na justiça para exigir o aluguel social dessas pessoas que tinham direito, porque o poder público não pagava. É importante dizer que, na época, foram feitos 2 cadastros. Um pelo Estado, e o Estado assumiu 2.500 aluguéis. E um outro cadastro pela Prefeitura, que aí na época, o finado, né, vamos falar assim, o finado, prometeu aqueles 1.000 aluguéis e estava pagando 100. Então, peraí, está faltando mais uma quantidade de aluguéis sociais para a gente estar ajudando essas pessoas. E aí a gente teve que, infelizmente, buscar o Poder Judiciário para que fosse cumprido essa determinação do pagamento do aluguel social para essas pessoas. Então, hoje, das 350 ações que nós entramos na Justiça, de forma gratuita, porque eles não pagam um centavo,
300 núcleos familiares estão recebendo essa ajuda social por causa do trabalho da VIT. Porque a gente correu atrás justamente que a pessoa andava para lá e para cá e ninguém resolvia o problema dela. Quando você tem um representante, não, olha aqui, é direito dela, ela vai receber, e é isso, e aí acabava saindo. Então, assim, é um trabalho muito grande, é um trabalho muito árduo. Pode continuar. A VIT não... Pode continuar, porque sai o nosso sinal, mas em outros bairros a gente continua. Que bom. Então, a VIT, eu costumo dizer que a gente é igual vampiro, né? A gente só vai onde a gente é convidado. Então, tem gente que fala assim, foi até na internet, né, uma pessoa, que aliás você até conhece também, porque a VIT não resolve o problema das vítimas. Mas a gente não está aqui para resolver o problema das vítimas. A gente está aqui, quem tem que resolver o problema das vítimas é o poder público. É o Estado, é o município, eles têm que resolver o problema das vítimas. A VIT, a Associação das Vítimas, ela está para dar um apoio, um suporte. Meu marido não gosta nem de dizer que a gente está para dar uma ajuda. Porque não é uma ajuda, não é assistencialismo. É você dar um suporte técnico, no caso, cada um com a sua especificidade, dar um apoio para aquela pessoa que não sabe por onde vai correr. E não sabem mesmo. Agora a coisa está mudando um pouco de figura, porque a gente, hoje nós temos quase 1.000 associados, né? E todos esses associados são vítimas, né? É importante dizer isso. A diretoria colegiada, ela é formada por técnicos, mas os associados, eles são as vítimas, as pessoas que estão sofrendo os problemas, e a gente vem justamente para dar esse suporte. Agora, aqui nas fotos, depois eu vou mostrar para vocês, eu posso estar enganada, mas olhando as fotos aqui das pessoas que participam das reuniões, das vítimas, né? As vítimas da situação. É um povo totalmente desacreditado, né? Completamente desacreditado. A gente olhando as pessoas assim, o jeito das pessoas sentadas, né? O jeito de olhar. Essas reuniões, porque a gente, no decorrer da caminhada, né? A gente começou a perceber que as pessoas não podiam ir às reuniões da VIT, porque a gente está numa sala emprestada, tudo nosso é voluntário emprestado. A gente está numa sala emprestada da Sindesprev, que nos cederam lá o espaço, e até vai meu agradecimento para eles. Então a gente começou a perceber que as pessoas não conseguiam vir ao centro da cidade para tentar resolver os seus problemas. E a gente precisa da demanda para a gente saber o que a gente vai fazer, para onde é que a gente tem que correr também. Então a gente viu aí a necessidade de estar fazendo essas reuniões dentro das comunidades. Então o líder comunitário, o presidente da associação de moradores, ou algum morador, pessoal, olha, lá no Espanhol a gente está com problema, a gente precisa de uma reunião com vocês. A gente deslocava a nossa equipe técnica para essa comunidade. E lá o líder comunitário, ou quem fosse, juntava todo mundo, geralmente é uma igreja, uma escola, um lugar que possa concentrar um grande número de pessoas. E aí lá a gente conseguia tirar as dúvidas de todo mundo perguntava, todo mundo questionava, e a gente via muito assim, o desespero dessas pessoas até hoje, meu Deus, como é que vai ser daqui para frente? E assim, Patrícia, os problemas são muitos. São muitos, né? Quem acha que, não, já está superado, a gente já vai fazer um ano. Não. É o caos, realmente. Muita coisa foi feita, muita coisa foi modificada, mas ainda tem muita coisa para ser resolvida. Os problemas para o ano que vem são muitos, porque o aluguel social vai acabar. Pois é. E quando acabar o aluguel social? Bom, deixa o Cláudio falar um pouquinho, senão eu vou ficar a garganta seca. Deixa o Cláudio falar um pouquinho sobre isso. Depois eu quero saber do papel da Eveline na associação. Né? Agora, Cláudio, quando esse aluguel social acabar? Porque isso tem prazo. Por exemplo, ele acaba quando? Patrícia, essa questão do aluguel social é uma questão importante, porque a gente precisa mobilizar a cidade toda. Porque, na verdade, o que saiu, em primeiro lugar, foram 12 parcelas de ajuda social. São 12 parcelas. Aí você, no início do programa, falou que na cascata foram as casas interditadas e ninguém voltou lá. O que acontece? Por exemplo, quando uma casa é interditada definitivamente, ela vai sofrer uma vistoria do Estado, e aí, então, essa equipe do Estado vai negociar com a pessoa o seguinte: vai oferecer 3 opções. Vão oferecer 3 opções.
que é a compra assistida de uma outra casa, ou então a própria venda daquela casa do Estado, ou então um aluguel social, aí sim, um aluguel social até ela receber uma moradia pelo Estado. Então, assim, nós tivemos, hoje, assim, cadastrado pelo Estado, 2.470 moradias interditadas. Nesses 10 meses foram feitas 300 e poucas vistorias. Dessas 2.000 e poucas. Então tem 2.100 que o Estado ainda não conseguiu chegar. E se continuar no processo, né, se continuar essa velocidade, né, de vistoria, nós vamos levar 4 anos para vistoriar todo mundo. Aí qual é o problema? As 12 parcelas da ajuda social vai acabar. Quem não negociou com o Estado ainda não vai conseguir ter o aluguel social. Né? Então, quer dizer, uma pessoa que de repente está lá morando de aluguel social, não recebeu a casa, não negociou com o Estado, e vai ficar sem aluguel de repente. E vai ser despejado, porque o proprietário do imóvel vai despejar. Verdade. Tem proprietário de imóvel, ele acha que nem aluga para quem é de aluguel social. Ele já pergunta ali na hora, né? É aluguel social? Se a pessoa responde, não, então não aluga. Bom, então, assim, enquanto associação e agora enquanto povo de Teresópolis, né, a gente precisa fazer uma mobilização grande. Né, acima de partido, acima de disputa política, acima de qualquer coisa. Porque a gente precisa fazer uma mobilização muito grande, né, e dizer, olha, a gente precisa desse aluguel, esse valor tem que entrar no orçamento, tem que ser garantido. Bom, enquanto associação, nós provocamos a Assembleia Legislativa, através do deputado Nilton Salomão, para uma audiência pública dia 24. Né? Vai ser lá no Hotel Pino, né? Vai começar às 16 horas. A gente está trazendo representante do Estado, né? São os secretários, que vai falar para a gente como está essa situação, né? O que eles têm, né, para falar sobre isso, sobre as casas, qual é a previsão de entrega das casas. E lá nós vamos fazer essa cobrança oficialmente, né? Essa continuidade do aluguel social, né? Pelo menos enquanto essas soluções, essas vistorias não terminarem. Então, só que a gente precisa mobilizar muita gente. Né? A gente precisa que vá lá o deputado, que vá lá o prefeito, que vá lá os representantes da Câmara e que vá lá a sociedade. Para mostrar assim, a gente precisa. Né? Hoje é importantíssimo essa coisa, a gente começar a conversar, juntar pessoas, porque é assim que a gente vai conseguir o resultado. Né? Não só na justiça, né? Porque a gente também vai por outros caminhos, mas são caminhos às vezes difíceis, né? E que levam tempo. Então a gente precisa agora de um caminho político, mas não um político partidário. Né? É um político mesmo de pressão, de buscar, por exemplo, essa semana tivemos a reunião com o bispo diocesano. Ah, sim. Né? Dom Filipe nos recebeu muito bem. Se colocou à disposição como canal de conversa com o governo, com o governador, lá em Brasília, né? Colocou a CNBB à disposição e nós vamos usar, né? Enquanto cidade, enquanto sociedade, enquanto associação, esses canais que estiverem disponíveis para a gente ir lá buscar, nós vamos usar. Então, assim, hoje até vai o nosso apelo aqui, né? Para que a sociedade realmente se mobilize. Não é um problema só de algumas pessoas, é um problema, né, da cidade. Né? Porque, assim, são pessoas que perderam tudo, as suas vidas, a gente até costuma dizer que tem pessoas que as vidas pararam lá em 12 de janeiro, né? Porque perdeu o familiar, perdeu a casa, não vê uma solução, ou seja, a vida dela parou. Né? A gente tem um atendimento, a média de 400 pessoas por mês lá na associação. Uma salinha pequena, com pouco recurso, mas é onde as pessoas vão, contam a sua história, falam da sua dificuldade, a gente pode, assim, orientar um pouco essas pessoas. As pessoas estão confiando na associação, né? Aí eu acho que agora a Eveline podia falar um pouquinho. Porque né? Agora entra essa parte da Eveline. Mas antes da gente, assim, adentrar esse assunto, eu acho importante a gente marcar que, assim, que a VIT, ela é apartidária. Pois é. Né? E isso é muito importante. Inclusive, é apartidária, não tem vínculos com nenhuma instituição religiosa. Assim, a gente até, outro dia a gente estava pensando sobre isso, acho que é uma função que a VIT tem, e isso me atraiu muito, e por isso hoje eu estou ali, né? Enfim, é porque justamente tem esse caráter agregador. Né? Assim, aqui somos pessoas de segmentos diferentes,
né? As pessoas aqui têm o direito de ter seu olhar para a política, até se tem algum, né, alguma simpatia por fulano, mas isso é fora da AVIT. Né? Dentro da AVIT, assim, ali não existe apoio a político, não, ali é outra história. Né, Nina? Eu acho que... Até porque o objetivo não é esse, né? Não é esse. É outro. E, inclusive, está no estatuto da AVIT que não se pode ter cargo público, não se pode ter... Aqui ninguém pode ser candidato se tá fora, quer dizer, sai da diretoria da AVIT, não pode. Então, quer dizer, o nosso olhar não é esse. Aqui ninguém tem interesse em se candidatar a nada. É porque no ano que vem a AVIT vai receber um monte de voluntário, né? Não, ano que vem vai ser uma beleza. E também porque, assim, as especulações começam, né? Fulano está querendo aparecer, Beltrano tá... E não se trata disso. Está no estatuto da própria AVIT, né? Quer dizer, a gente não tem esse tipo de interesse. Né? Que, aliás, vou aproveitar o gancho que você está falando, Patrícia. A gente tem um site, também foi doado, né? É o www.avit.org.br, e nesse site está disponibilizado o nosso estatuto e o nosso regimento. Então, legal. Qualquer pessoa no planeta pode entrar no site e abrir lá o estatuto e o regimento, ler, tirar suas próprias conclusões. Até nisso a gente teve o cuidado de mostrar a clareza e a transparência do nosso trabalho. A gente não precisa esconder nada de ninguém. Né? A Nina falou um negócio que eu acho muito... Teresópolis tem muito isso. Você ajuda e você é apedrejado, né? Teresópolis tem isso. E pior que quem joga pedra é quem não ajuda em nada. Exatamente. Às vezes eu fico chateada porque eu sou assim, né? Eu sou muito passional. O pessoal aponta, fala e tal. Eu falo, gente, mas olha só. Às vezes dá até vontade de você partir para uma discussão com a pessoa. Aí eu mesma me faço uma pergunta. Peraí, onde é que essa pessoa estava no dia da tragédia? Não, pois é. Naquele mês, onde é que ela estava? Peraí, deixa eu me lembrar. Eu não vi ela em lugar nenhum. Deixa ela falar sozinha. Pois é. Então, infelizmente, Teresópolis tem essa cultura, né, de que aquela entidade, aquela pessoa que realmente está ali para ajudar, ela é apedrejada. Na tragédia em si, foi uma briga de vaidade na tragédia, que eu me lembro. Todo mundo querendo aparecer. Todos donos da tragédia, né? Todo mundo virou dono da tragédia. Uma beleza isso, né? Todo mundo queria mandar em todo mundo. Teve uma hora que eu falei, gente, peraí, calma. Aqui, inclusive, na AVIT, uma coisa muito interessante que acontece também, né, é que aqui ninguém manda em ninguém. Né? Isso é muito interessante. Eu ia perguntar isso. Tudo é discutido. Não tem chefe. Não tem esse negócio. Não, assim, estatutariamente falando... Tem que ter um presidente. Tem que ter o presidente, vice-presidente, diretor. Ele tem que ter uma hierarquia ali e tal. O que a Evelyn está querendo dizer é assim, eu sou diretora da AVIT, diretora de ação social. E a gente tem um presidente. Mas o presidente não manda mais do que eu. Mas eu também não mando mais do que ele. Sim. Não existe essa coisa de mandar. Então, a nossa diretoria foi pensada... É uma diretoria colegiada, ou seja, ninguém resolve nada sozinho. A gente resolve em colegiado. E se meu voto for vencido, adeus para mim. Adeus, acabou ali. Entendeu? Não, e o interessante é isso, tudo é discutido, né? Quer dizer, as ideias, as propostas, as possibilidades. Parece que tem uma pessoa no telefone querendo participar. Alô? Alô? Oi? Bom dia, Patrícia. Oi, bom dia. Tá tão baixinho, deixa eu tentar ajeitar aqui. Peraí que tá apitando aqui o nosso. Vê se consegue ajeitar, Johnny, por favor. Oi? Oi, Patrícia. Oi? É Zezé Fonseca. Oi, Zezé. Tudo bom, meu? Tudo jóia. Olha, eu estou vendo aqui a entrevista, né, da AVIT, né? E principalmente vendo Nina Benedito. Eu amo esta moça. Amo assim de paixão, porque na sociedade, a sociedade é feita por pessoas que lutam, que brigam por essa sociedade. Esta menina, ela consegue colocar a mão em tudo referente à sociedade de Teresópolis. Essa menina, ela está vamos dizer, na produção, na beleza, no carnaval, na tragédia, na política, né, dando as opiniões dela sobre o que ela pensa.
ela é super atuante, é uma pessoa super brilhante. Eu quero sempre parabenizar essa menina, tá? Porque se existe um beijo pra uma você, figura de valor dentro de Teresópolis, representando a mulher, né, que somos nós, né, é essa menina Nina Benedito. Era isso que eu queria falar. Zezé, obrigada. Vindo de você, assim, eu fico até emocionada, né? A gente se conheceu na alegria, né? A questão do carnaval. Eu agradeço muito pelas suas palavras. E a VIT deixa aí um convite para que você venha fazer parte também desse nosso voluntariado. Muito obrigada, minha querida. Um beijo. Gosto muito de você. Um beijo, Nina. Fica com Deus, que Deus te proteja e que te dê força cada vez mais para você lutar pelas coisas que você acredita. Amém. Todos nós. Aí um beijo para Zezé Fonseca, né, que a gente gosta tanto. Agora, deixa eu conversar com a Eveline. Eveline, como é que entra o seu trabalho na cabeça da vítima? Pois é, deixa eu tentar explicar. Pois assim. Quando eu fui na primeira reunião da VIT, quando a Nina, quando a gente se falou, enfim, e eu fui encontrá-los, eu também não sabia, né? Muito bem, porque assim, eu tinha participado de um treinamento com o pessoal do Médicos Sem Fronteiras, lá porque eu fui chamada lá pelo pessoal da Secretaria de Saúde, a gente teve um trabalho aí junto à FESO e tal, mas foi aquela coisa emergencial, né? E, enfim. E aí depois disso a coisa ficou meio vaga, quando a Nina, enfim, a gente não teve mais acesso a essa questão da saúde mental. E, enfim, quando a Nina me ligou e a gente foi na reunião, eu também fiquei tentando entender, né, como é que onde é que a Eveline poderia entrar? Quer dizer, com a sua especificidade. Eu sou psicanalista. Como é que eu posso emprestar, né, a minha experiência, né, a essa questão? Né? Como é que a VIT pode usufruir e eu posso usufruir da VIT nessa direção? Né, na direção da vítima da tragédia. Então a gente veio discutindo, enfim, pensando sobre isso. E a VIT tem algumas parcerias, né? Tem o pessoal da CIAT, né? Enfim, e aconteceu um curso sobre a questão da psicologia das emergências com o pessoal do Rio, o pessoal do CRP, o Conselho Regional de Psicologia, que veio dar um curso em Bom Sucesso e Santa Rita. E aí a gente entendeu o seguinte, bom, vamos participar desse curso, porque assim, o que a gente estava entendendo é que precisava ser feito um trabalho junto à comunidade. Mas como é que a Eveline vai trabalhar com a comunidade? Como é que a Eveline vai atender individualmente as pessoas? Isso é impossível, até porque isso não é um papel da VIT nem um papel da Eveline. Né? É um papel da saúde mental, é um papel do poder público. Esse atendimento, né, individualizado às pessoas e tal. Mas como é que a VIT poderia trabalhar com isso? Como é que a Eveline, eu poderia lançar mão de obra? Então a gente participou desse curso, né, da psicologia das emergências e ficou claro para a gente, quer dizer, já era uma coisa que a gente vinha discutindo anteriormente, a gente vinha pensando que um trabalho de acolhimento, a gente tem um trabalho junto a essas pessoas, fazer um trabalho em grupo, poder reunir a comunidade, ouvir os seus anseios. Você falou aí, né, que você vendo essas fotografias, você entende que essas pessoas estão desacreditadas, e é um fato, é uma verdade. Então, na verdade, a gente entendeu o quê? O que a gente vem entendendo? O que a gente vem concluindo? Que aonde a gente pode efetivamente fazer alguma coisa é nessa direção de poder estar ouvindo essas pessoas, de poder estar tentando levantar a autoestima dessas pessoas, a gente poder entender que a própria comunidade, enquanto o poder público não atua, né, ou quando está com uma atuação tanto quanto falha, capenga, enfim, até aqui não está nem cabendo acusações, a gente está falando até pelas questões circunstanciais mesmo, né? Então a gente precisa do reforço da própria comunidade.
né? A própria comunidade precisa ter um olhar para si mesma, né? Ter um olhar na direção da sua própria autoestima e entender como é que pode construir alguma coisa ali, reconstruir, né? Um resgate precisa ser feito. Porque a gente entende que junto com as águas muita coisa se perdeu. Sim. Muitas histórias ficaram para trás, a dignidade de muitas pessoas ficou perdida. Né? Então, assim, e o que a gente faz com isso? Porque também, quer dizer, não adianta eu ganhar uma casa, né? Mas eu não ter uma reconstrução interna. Porque não é só uma coisa objetiva, não é só. Quando a gente fala da tragédia de janeiro, a gente não está falando só de uma coisa concreta que se perdeu. Existe essa coisa concreta, a VIT tem esse olhar de dar esse apoio, de dar esse suporte, para que as pessoas possam resolver essa questão do aluguel social, tentar dar conta disso e de outras questões, mas não é só isso. Né? Existe uma questão que foi muito séria. Né? As pessoas... tem gente que perdeu a família inteira. Perde o referencial. Perde a referência, a referência de vida. Né? Passa a ter uma questão ali existencial, né? Que está para além da coisa do concreto. Só né? te cortando, assim, porque eu lembrei agora de um caso que aconteceu essa semana, numa reunião da VIT. Um menino de 9 anos, gente, olha, é surreal a gente falar isso. Um menino de 9 anos virou para a mãe, isso a mãe contando para a gente, e falou assim: é tanto problema, ninguém consegue nada, é tanta confusão. Era melhor que todo mundo tivesse morrido na tragédia e isso não ia estar acontecendo. Gente, um menino de 9 anos falou isso. Olha a gravidade disso. Olha a gravidade. E aí, Benine? E no curso, né, quando eu participei, né, desse evento em Bom Sucesso, e eu fiquei muito impressionada com o que eu vi. A gente até teve um depoimento de um menino, acho que de 14 anos, né, que ele, assim... num dos exercícios lá que aconteceram, numa das motivações, um menino ele fala assim, qual é a demanda, né? O que a gente entende que essas pessoas precisam? Aí um menino de 14 anos virou e falou assim: poxa, seria muito importante que a gente pudesse ter psicólogo, porque tem... Assim, com essas palavras. Porque tem muita gente traumatizada, tem muita gente que perdeu referências. A gente está falando de meninos de 14 anos. Que apresentou essa demanda. Eu fiquei assim, né? Eu fiquei assim, nossa, que impressionante. Que coisa impressionante. E uma coisa interessante que a gente percebeu nesse curso, quando o curso começou, eu vou até passar a palavra para o Luiz Cláudio, que ele vivenciou isso junto comigo lá, né? E assim, as pessoas começaram o curso totalmente desacreditadas, e boa parte, assim, não acredito em nada, nada vai acontecer, a vida da gente está perdida mesmo, somos abandonados, ninguém quer saber da gente. Aí no processo, e ao longo do curso, e aí quando chega no final, a gente percebe que aquelas pessoas ali, porque puderam se expressar, puderam contar a sua história, e puderam perceber que tem algo que pode partir delas, o quadro mudou. E elas estavam ali, no final falando: eu posso, eu quero, eu vou mudar a minha história, eu tenho um futuro pela frente, eu tenho uma vida pela frente. Então, assim, ficou claro isso pra gente, que a gente precisa não só fazer esse trabalho objetivo, né, que é essa assessoria jurídica, esse apoio de uma coisa mais concreta, mas a gente precisa olhar para essas pessoas, a gente precisa ouvir essas pessoas, né? Isso faz uma diferença enorme. A gente terminou o curso, as pessoas estavam com rota de fuga, entendeu? Já definindo, já com as suas lideranças, quem vai para onde, o que vai fazer o quê, né, Luiz Cláudio? Ele pode me ajudar aqui a contar essa história, que foi uma experiência incrível, né? Quando a Nina está falando assim, que a VIT é colegiada até na base, né, nas reuniões. Como é que é orientado o trabalho da VIT? Por essas reuniões que a gente faz, né, junto às comunidades.
como lá a gente não tem assim, um corpo técnico muito grande, então a gente procura dar foco. Então, assim, nas primeiras reuniões, o foco qual era? Aluguel social. Onde a gente ia, não tinha como falar em outra coisa senão ser aluguel social. Sim. E depois uma coisa surpreendeu muito a gente, foi quando falou da questão emocional. Né? Assim, quando a gente já estava mais ou menos encaminhando o aluguel social, conseguimos entender o processo, conseguimos ver um caminho para dar a solução, dar uma resposta para isso, a gente deu de cara com a questão emocional. Né? Em todas as reuniões onde a gente ia, inclusive a gente fez uma reunião lá na Cascata, naquele Bar dos Trilheiros. Sim. Né? Depois que a gente terminou a reunião, o próprio dono ali do bar veio me procurar, olha, eu preciso de um apoio psicológico. E a gente viu que precisar, assim, o resgate emocional dessas pessoas precisa ser feito. Quer dizer, né? Não é só o material, o emocional precisa ser feito. E aí foi quando a gente começou a pensar, aí foi que a Nina convidou a Eveline, e aí a gente começou a fazer algumas parcerias, que foi com uma ONG chamada Koinonia, né? E assim, e a gente olha hoje para uma realidade que a gente precisa ter um projeto, ter um plano, né? E aqui vai novamente o convite, né, para aqueles que queiram participar, que tenham condição de participar. A gente precisa fazer um resgate emocional dessas pessoas. Precisa mesmo. Né? Então, assim, não é uma coisa, talvez, tarefa só da VIT, é uma tarefa... Né? A VIT, ela levanta o problema, né? Busca a solução, mas a gente precisa de muita ajuda. Agora, antes... pode falar, Beninha. Não a gente, assim, isso que o Cláudio está falando é fundamental. Aqui ninguém tem a fantasia, assim, de resolver nada. Não se trata com certeza disso. Mas é dar esse pontapé inicial, né? Assim, é impressionante porque, assim, infelizmente, a questão da saúde mental, ela é tratada num plano secundário. Sim. E eu achei muito interessante a associação ter um olhar atento para isso. Porque a gente... Ai, gente, com tanta coisa séria, vai se preocupar com a saúde mental, né? Ah, poxa, vai se preocupar com o emocional, como se isso fosse uma coisa que não quisesse dizer nada. A gente escuta isso. A gente escuta isso em lugares até assim, que a gente fica preocupado. Então, assim, é óbvio que a gente tem existe um olhar objetivo? Existe. Não se pode perder essa objetividade? Não se pode. Mas tem que ver o outro lado. Né? Então, assim, a gente, por uma experiência, por um final de semana, né, que a gente experimentou, né, porque na verdade foi um grande experimento, a gente viu o resultado imediato. É impressionante. Olha só. Né? As pessoas precisam ter voz, elas precisam ser ouvidas. Elas precisam tentar dar conta do que aconteceu com elas mesmas, com a própria história. Né? Eu acho, Patrícia, assim, que a sociedade e o poder público, eles precisam entender, porque tem muita gente que fala assim, mas a gente não sabe o que vai fazer, mas o poder público está perdido. Gente, tem que ouvir essas pessoas. Sim. Porque quem está passando pelo problema são elas. Quem traz a demanda para a associação são elas. A gente sem elas, a gente resistiria, né? Por exemplo, como é que vai ser o Natal dessas pessoas? Como é que vai ser o Natal dessas pessoas? Né? A cabeça de cada um. Como é que vai ser a virada do 24 para o 25? Então, eu acho que tanto a sociedade quanto o poder público, eles têm assim, a obrigação de ouvir essas pessoas, porque elas estão apontando quais são os problemas. Seja ele psicológico, seja o aluguel social, seja um muro de contenção, seja uma obra que tem que se fazer num rio ou numa rua, é a população vitimada que tem essa demanda para que a gente possa trabalhar. Então eu acho assim... Eles indicam, né? Eles indicam. Eles dão toda a indicação, né? Assim, a gente até teve... Nessa experiência que a gente teve, a gente ficou muito impressionado que o próprio processo do trabalho, até dessa questão emocional, das questões mais objetivas, foi a própria comunidade que foi sinalizando. E a gente ficou muito impressionado de como essas pessoas conhecem a sua região, elas sabem das necessidades, então vamos ouvir o que... Sabe que a gente chega lá assim, né? Tipo... Nossa, eu sou Eveline, analista, eu sei o que está rolando. Eu sei nada.
Ninguém sabe nada. Isso é que é o maior barato. Isso que, na verdade, se você baixa um pouquinho a bola e se propõe a ouvir, seja em que segmento for, né? Eles mostram o caminho, eles mostram a direção, fica até fácil de trabalhar. Né? Para você ter uma ideia, nesses cursos, por exemplo, eu participei na comunidade de Santa Rita, né? Então você consegue agregar não só os moradores de Santa Rita, sim, como aquela área toda ali. Um dado momento do processo, no segundo dia, a própria comunidade monta um mapa da sua região. Patrícia, a riqueza do mapa, eu até brinquei com o presidente da Cruz Vermelha, né? Eu falei, nem a Cruz Vermelha tem um mapa desse. Eles indicam onde é que tem riacho, onde é que tem ponte, onde é que tem viela, onde é que tem o morro, o que tem atrás daquele morro. Eles sabem o nome de cada pedra. Não tem técnico que eles dê conta disso. A própria rota de fuga, porque a gente trata disso nesses cursos, vai cair uma chuva, acontece alguma coisa, você tem que correr. Para onde é que você vai correr? Tem toda uma preparação, né? E que, aliás, a Secretaria de Defesa Civil e Meio Ambiente, parabéns para o Coronel Roberto Silva, ele vem fazendo esse trabalho nas áreas de risco eminente, né? Rosário, Perpétuo, enfim. Ele tem feito um trabalho belíssimo e hoje eu posso dizer que é nosso parceiro também. Mas nesse curso, a gente tenta mostrar para essas pessoas que elas não podem esperar pelo poder público. Está caindo, tem que correr. Eu vou correr para onde? De que maneira eu vou correr? E eles montam esse mapa com essa riqueza de detalhes que você para pensar. Gente, essa população precisa ser ouvida. Eles têm as respostas. E aí, esse curso de Psicologia das Emergências e Desastres, que é o nome, ele dá aquele poder de decisão para a pessoa que ela tem, é natural do ser humano, ele precisa ser aflorado. Então a pessoa ela consegue visualizar que ela tem capacidade de se ajudar e de ajudar o próximo. Pois é. Porque ele tem que passar a mão e alguém tem que ajudar também. Nina falou tudo, a resposta está com as vítimas, né? Olha só, eu vou encerrando o programa, que a gente quer encerrar com um vídeo, finalzinho do programa. Nina, queria te agradecer e queria que você deixasse um telefone de contato ou endereço. Eu agradeço muito o convite. Eu costumo dizer assim, que para falar da VIT a gente tem que ter dias, porque é muita coisa. A gente tem o site, né, que é o avit.org.br. Através do site a gente tem um e-mail Fale Conosco, que também quem quiser pode mandar e-mail. A gente funciona com atendimento assim, bem curto, né? De 1 hora até as 4 horas, por ser um atendimento voluntário, ali na Avenida Delfim Moreira 266, sala 205, fica em cima de uma casa de eletrodoméstico, né? Que todo mundo conhece, todo mundo sabe. Pode falar, fica em cima de quê? Em cima da Casa Bahia. Em cima da Casa Bahia ali? Em cima da Casa Bahia, todo mundo conhece. A gente está lá de segunda a sexta, de 1 hora até as 4 horas. Telefone assim a gente vai ficar devendo, né? Porque mas aí liga para cá que a gente encaminha vocês para alguém. E assim, Patrícia, eu queria aproveitar também, porque é muito importante a gente falar sobre essa audiência pública. Na verdade, é a 3ª audiência pública da Alerj, solicitada pela VIT, tá? Vai ser no dia 24 de novembro, uma quinta-feira, às 16 horas, no auditório do Hotel Alpina. E o assunto serão as questões sociais do pós-tragédia, o aluguel social, as indenizações, infraestrutura e moradia. É importante dizer que o secretário de Obras do Estado e o secretário de Ação Social do Estado estarão aqui e espero que com o poder público do município também, para a gente estar discutindo essas questões. Tá? E nós vamos lá também. Obrigada, Nina. Eveline, você te vejo terça. Pois é, terça estamos aí. Terça-feira. Hoje. Tô virando figurinha fácil aqui do programa. Terça-feira, Eveline daqui de volta. Né? Cláudio, obrigada. Obrigado pelo espaço, né? É importante a gente divulgar essa coisa, né, de ser solidário mesmo com as pessoas. Sim. Então, quer dizer, uma divulgação desse nível, desses problemas, eu acho que tem a ver com solidariedade, né? Com certeza. E eu vou depois marcar com a produção aqui para eles virem à noite participar do debate que acontece às terças-feiras. Né? Então, depois vou ligar para a Nina ou para a Eveline para a gente marcar numa terça-feira à noite para eles estarem aqui, para o pessoal da noite também ter essa oportunidade. Eu vou deixar vocês com o vídeo do Supera Terê, que eu acho que, para fechar, eu acho que nada melhor do que isso, de estudo, e a gente se arrepia só de lembrar.
Um beijo a todos. E a VIT está aí lutando, e é bom saber que tem gente que ainda luta pelo 12 de janeiro. Que ainda é difícil conter a